Vamos dar continuidade aqui ao nosso evento, então, a segunda parte do nosso evento, e eu vou convidá-los para assistir conosco um vídeo institucional da PES 2025-2026, que mostra a importância desse trabalho que está sendo desenvolvido em parceria com os citricultores. Vamos assistir? Repara, toda a vida está no futuro. A nossa e a dos que virão. Mas o futuro é construído no presente, com os aprendizados do passado. E o que é o passado da citricultura brasileira, senão uma lição de coragem e resistência? Quantas e quantas vezes o presente, lá no passado, não foi a sentença da qual não se podia recorrer? É o fim? E, no entanto, aqui estamos, mais uma vez, nos reinventando. Diante do maior desafio fitossanitário da história da citricultura mundial, o greening, diante do desafio social de fornecer para o mundo alimento altamente nutritivo, diante dos desafios climáticos, o que a citricultura de São Paulo e Minas Gerais está fazendo? Ela está se reinventando. Por meio da ciência, do conhecimento, do cuidado com o meio ambiente. O Centro de Pesquisa Aplicada, CPA, em Inovação e Sustentabilidade da Citricultura, que acaba de nascer, é a maior rede de inteligência de todos os tempos no enfrentamento do greening, interligando 75 pesquisadores de 19 instituições científicas de 7 países. O caminho da citricultura paulista e mineira sempre foi guiado pela pesquisa e pelo desenvolvimento tecnológico. É uma citricultura que se movimenta, que busca novas áreas dentro do próprio cinturão citrícola e nos estados vizinhos, que aporta nessas novas áreas com mais de 20 anos de experiência no controle do greening. É uma citricultura que conta a sua produção e depois conta a todo mundo ao mesmo tempo a estimativa da safra, que conta suas árvores para que o citricultor possa contar com o inventário para tomar decisões. É uma citricultura que aprimora sua relação com as pessoas e com a natureza. É uma citricultura que faz mais com menos, que trabalha com paixão e utiliza recursos naturais com razão. É uma citricultura que, mais do que fruto ou suco, estoca carbono. É uma citricultura que preserva, que convive com a rica fauna silvestre de sua região. É uma citricultura que, feito um rio, busca o curso. Tudo é oportunidade. Quanto maior o desafio, maior ainda é o esforço para responder à altura. Por isso, ela consegue crescer mesmo com tantas adversidades. Porque é uma citricultura com sede de futuro. Que beleza, né, gente? Olha a grandiosidade disso que vocês fazem. Parabéns a todos vocês, porque tudo isso é resultado dessa dedicação, desse trabalho responsável, comprometido. Olha toda essa diversidade que vocês têm, que vocês produzem dentro da citricultura. Parabéns de verdade a todos. E vamos dar continuidade, então, a essa segunda parte do nosso encontro, que tem como tema... Aqui, me perdi. Desafios da citricultura frente ao greening. Vai ser um momento da gente ampliar as discussões técnicas sobre a safra 2025-2026 e sobre os impactos do greening para a nossa produção. Aqui na nossa tela, gente, a gente vai colocar o QR Code, que é através de onde vocês vão poder enviar as perguntas de vocês. Boa parte das perguntas enviadas vai ser respondida depois, né, no site do Fundecitrus, e nós vamos abrir também para algumas perguntas da plateia. Para a gente começar essa nossa discussão, eu queria convidar para subir aqui ao palco o coordenador da PES, Guilherme Rodrigues. O Guilherme, a gente viu que tem um novo inventário de árvores no cinturão esse ano, né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho como é feito esse mapeamento para nós, pode ser? Bom dia, Daniela, bom dia a todos. Esse ano nós fizemos novamente o inventário, o Juliano já bem mencionou, essa parte do mapeamento completo é feito a cada 3 anos.
Então, fizemos em 2015, 18, 22 e fizemos novamente agora. Vamos mostrar para vocês os principais resultados que nós encontramos no campo. Um primeiro detalhe, nesse gráfico, a gente consegue perceber que o nosso parque está envelhecendo. Todas as faixas etárias aumentam a quantidade de plantas, com exceção da de 0 a 2 anos, que no inventário de 22 era 29 milhões de plantas e agora é de 26. Todas as outras faixas etárias aumentam o número, Juliano já mostrou, a gente sai de 199 milhões de plantas para 209. Outra informação interessante a respeito da nossa densidade de árvores, nós temos uma média de 529 plantas por hectare, no pomar adulto isso é 522 e o pomar em formação 603. A gente percebe aqui pelo gráfico que nós fomos aumentando a densidade. 2015 nós tivemos um pulo, nosso primeiro grande desafio do greening começou bem atrás, em 2004, mas ele veio avançando e nesse momento nós entendemos que era preciso ter mais árvores, porque a gente já ia contar com a perda delas com a erradicação para manter um estande produtivo. Então a densidade pulou lá para 630 árvores por hectare, mas isso se mostrou um tanto difícil de conduzir no campo, já que a gente continuava com os mesmos porta-enxertos praticamente, a pera, o limão-cravo, o swingo, na sua grande maioria, e essas plantas têm o seu vigor, e aí o manejo da poda começou a ficar bem complicado. E hoje agora a gente decresce e parece chegar num patamar onde nós entendemos o melhor espaçamento, com as variedades e porta-enxerto que nós temos atualmente, 600 árvores por hectare. Isso, se a gente pensar num 6,5 por 2,5, daria 615, a gente chega em alguma coisa perto disso. Só lembrando que a poda é extremamente importante, manutenção do estande de plantas é extremamente importante, mas um superadensamento, o que nós vimos no campo, uma falha nos controles fitossanitários, nenhuma aplicação fica com qualidade quando as ruas estão fechadas, o produtor tem medo de entrar na área porque vai derrubar fruto, a planta cresceu muito, tem sombreamento, tem menos produção, então é um jogo de xadrez que o produtor maneja e a gente parece chegar numa estabilidade agora. Com respeito à área de todos os citros, a gente pode ver ali no total que não existe praticamente variação, menos de 0,1%, a área se mantém puxado pelo crescimento das principais laranjas. Então nós tivemos um aumento de 387 para 394 mil hectares, só lembrando, o que a gente está fazendo aqui é comparando o inventário de 22 com esse inventário novo. Então, nós tivemos esse aumento, enquanto que nos outros citros, só redução. Lima ácida, Tahiti e os limões verdadeiros, menos 11%, tangerinas, menos 12%, outras laranjas. Aqui está a Bahia, Baiania, Charmute, redução também. Então, é nas principais variedades de laranjas que nós temos o incremento da área de citros. Agora nós vamos entender em área o que tem acontecido com a área total, a área de pomares adultos ou produtivos e a área de pomares em formação. Esse primeiro slide é da área total. Nós podemos ver que nós tivemos um aumento de quase 8 mil hectares em área total das principais laranjas, agora a gente só foca nas nossas principais laranjas. O destaque aqui negativo vai para a região sul, na verdade, setor sul, composto pelas regiões de Limeira e Porto Ferreira, as regiões com maiores incidências de greening, onde nós tivemos uma perda de 5 mil hectares. Nas outras regiões, o centro praticamente estável, e as outras regiões crescem com destaque para o norte, com quase 7 mil hectares. Só lembrando, o setor norte é composto por Triângulo, Bebedouro e Altinópolis, e esse crescimento aqui, quem está puxando ele realmente é o Triângulo Mineiro. Quando a gente olha pomares adultos, nós temos um incremento de 17 mil hectares. O Juliano já mencionou aquele acréscimo de 12 milhões de plantas, por causa disso aqui. Aqueles plantios, e lá no passado é importante lembrar que a gente estava com uma taxa de plantio maior aqui. De 2020, 21, 22, agora eles se tornam produtivos e nós temos esse aumento na área de 17 mil hectares. Os destaques aqui, região sul, mesmo no produtivo tem a diminuição, porque aqui ocorreram as maiores taxas de erradicação. Centro e sudoeste sobem bastante, 6, 9 mil hectares, porque lá atrás nós tivemos maior plantio nessas áreas. E a região noroeste e norte também aumentam com uma proporção menor, mas também essas árvores
são acrescidas na área. Agora, uma informação talvez mais interessante é do pomar novo. O que está acontecendo com os plantios? O que está acontecendo com o pomar novo? O pomar novo diminui quase 10 mil hectares. E hora que a gente olha para as regiões, aonde continua aumentando, nas regiões com baixíssimo greening, e aonde diminui, todas as outras. Do centro para baixo, os plantios, comparado 2022 com 2025, eles têm diminuído consideravelmente, e depois nós vamos entender para onde está indo esse plantio, porque o produtor está plantando, só não está plantando aqui no nosso cinturão tradicional. Perfil de variedades, nós podemos observar que a pera é a grande campeã, ela já vem há anos nessa posição, se mantém. Aqui é pomar adulto, aqui são os pomares em formação. Então, a pera de 35 no adulto, na pomar em formação, ela já está em 44% da área. Outros destaques que a gente pode mencionar é a subida das precoces. Então, Hamelin, as precoces são bem produtivas, a Hamelin passa a valência, no adulto a valência tem 27, no novo a valência tem 15 e a Hamelin ultrapassa. A valência folha murcha, outra precoce, também sobe. E a Natal, que antes era 10%, vai para 4%. A Natal, coincidentemente, a mais produtiva nesse ano, é a menos plantada agora, porque tem essa questão que o Juliano já mencionou de alternância de produção, uma florada mais comprida. Lá no sudoeste isso é problema para podridão floral, no sul também. Então, a Natal diminui, as outras variedades praticamente permanecem estáveis ali na sua proporção. Fundecitrus, então, realizou o novo mapeamento. Nós contamos com uma equipe de 120 pessoas, uma pequena parte dela está aqui presente conosco hoje. Nós rodamos quase 950 mil quilômetros, nós mapeamos 160 mil quilômetros quadrados de imagem dentro do cinturão, mais 76 mil fora do cinturão, todo esse esforço para trazer todos esses resultados para os senhores. Então, isso foi o que a gente fez. Essa área central é o nosso cinturão tradicional, tudo que está em azul é fora do cinturão. Então, dentro do cinturão, nós fizemos 359 municípios, varremos todos esses municípios, com a área que nós já comentamos de todos os citros, e fora do cinturão fizemos 50 municípios, num total de quase 15 mil hectares, distribuídos aí entre Minas, Triângulo Mineiro já é nosso, já é do cinturão, mas sudoeste de Minas, sul de Minas, norte de Minas, ali até Unai, Goiás e a região mais próxima de Mato Grosso do Sul, do cinturão citrícola. Aqui vale comentar que o Fundecitrus também tem acompanhado o produtor nessa expansão. A equipe de transferência de tecnologia atua em Minas, atua no Mato Grosso do Sul, dá um apoio pontual também em Goiás, e bem como os pesquisadores também. Com respeito aos novos plantios, nós recebemos os dados de muda da CDA, aproveito para agradecer a Coordenadoria de Defesa Agropecuária. Nós temos aqui, então, eu trouxe um comparativo entre 23 e 24. Deixa eu marcar aqui para ficar mais fácil de nós vermos. Então, em 23, das 15 milhões de mudas produzidas em São Paulo, nós plantamos dentro do cinturão 14, 91%. Em 2024, o comportamento muda. Das quase 18 milhões de mudas produzidas em São Paulo, 11 foram plantadas no cinturão, 66%. E o resto já foi para fora do nosso cinturão citrícola. Repare em Minas Gerais, que no ano passado tinha 419 mil plantas indo para lá, agora foi 2,5 milhões. Mato Grosso do Sul, que tinha 78 mil plantas, agora está com 1.800.000, e essa tendência em 2025, pelo que nós temos percebido, continua, o plantio está diminuindo no cinturão, os produtores estão expandindo para outras áreas, inclusive dentro do cinturão, inclusive em São Paulo, mas também nessas áreas de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, principalmente. É o meu último slide, Juliano já comentou boa parte desses números, eu trago por variedades, eu só queria finalizar nos números macro. A nossa produção que por árvore, que era de 1,37, agora é de 1,7, boa notícia. O que era 687, agora 689, boa notícia. 869, desculpa. E o que era 230, agora é 314, boa notícia, frente a todo o trabalho que os senhores têm feito muito bem. Daniela, eu volto com você. Obrigada, Guilherme.
E agora eu queria chamar o pesquisador Renato Bassanese para falar de greening, né? Afinal de contas, essa doença que impacta tanto na produtividade, na safra. Queria que você fizesse um panorama, Renato, de como é que está o cenário para esse ano. Ok, Daniela, bom dia a todos. O greening, como a gente sabe, ele se passou a ser o principal fator de queda prematura de frutos no nosso parque citrícola. Veio aumentando a participação do greening ao longo dos anos, e no ano passado, 9,05% das frutas caiu por causa do greening, o que representa mais de 50% na nossa taxa de queda final, ou traduzindo isso em caixas, em 25 milhões de caixas que caíram o ano na safra passada, somente por causa do greening. E à medida que a severidade da doença ela aumenta dentro dos pomares, a gente tem uma relação bastante positiva entre o aumento da severidade nos pomares em produção com a taxa de queda por greening. Tá? Então, o importante é não deixar essa severidade continuar aumentando dentro dos pomares. Essa severidade é um resumo do que a incidência de árvores multiplicada pela quantidade da copa da planta afetada pelos sintomas do greening. E o greening ele ainda representa para a gente um grande fator limitante à produtividade. Quanto maior a severidade de greening nos pomares, menor a capacidade produtiva, porque a planta produz menos frutas e boa parte dessas frutas vai para o chão antes de ser colhida. Então, tem dois componentes. Tá? Só para ter uma ideia, pensando somente nos pomares produtivos, em que a gente tinha em torno de 20%, o Juliano comentou 21% de severidade, nós estávamos limitando a capacidade produtiva do nosso pomar em torno de 30%. Então, se hoje a gente fala numa safra um pouco acima de 300 milhões de caixas, essa safra poderia ser muito maior, perto aí dos 400 milhões de caixas, se nós não tivéssemos essa doença dentro dos nossos pomares. Então, ainda é um fator bastante limitante à produção, que preocupa muito em relação ao futuro. A gente não pode baixar a guarda em relação ao controle dessa doença. E a pergunta é, o que vai acontecer com o greening? O Juliano já deu um spoiler aqui, falou que a gente fez um levantamento prévio no mês de abril, em que a gente fez um levantamento amostral com poucas amostras, mas suficiente para ter uma ideia do que vai acontecer em relação à incidência e severidade nesse ano que a gente vai atravessar. Agora, em maio, a gente começa o levantamento em si, chegando a mais de 1.000 amostras. Mas o que a gente tem? Isso aqui era o número, a incidência de greening no cinturão. Aqui, 44 foi a que a gente estabeleceu no levantamento do ano passado, 44% de plantas com incidência de greening, o que dá uma severidade média, incluindo aqui os pomares em formação também, em torno de 18%, 19%. Tá? E o que a gente percebe nesse levantamento novo é que a gente vai ter um aumento, a doença não vai cair já nesse primeiro ano, apesar de todo o controle, a doença vai desacelerar, mas ainda deve ter uma incidência próxima aos 44%, um pouquinho maior, só que ela está distribuída em todas as regiões, inclusive nas regiões limítrofes. Se a gente pegar Votuporanga, São José do Rio Preto, a gente vai ter um aumento considerável nessas regiões, região de Itapetininga também, que seriam as regiões extremas. Nas regiões onde a doença já tinha uma incidência bem maior, ela deve se manter ou abaixar um pouco devido ao que foi comentado pelo Guilherme, a eliminação saída de algumas áreas dessas regiões. Notícia boa que a gente percebeu, redução nos pomares abaixo de 6 anos. Então, o produtor voltou a cuidar melhor do seu pomar, tratar melhor do seu pomar. Então, os pomares em formação eles estão tendo uma incidência menor, o que é um passo bastante positivo. E isso leva a uma menor taxa de crescimento, tendo todas essas medidas de controle continuar sendo adotadas da maneira que estão sendo adotadas, e até mais intensificadas. Bom, do que depende esse aumento ou redução da incidência e severidade do greening no Parque Citrícola? Depende de 4 componentes. Depende do plantio de mudas, sadias, novos pomares, principalmente em regiões com baixa incidência da doença. Eliminação das plantas doentes dentro e fora dos pomares comerciais, é um ponto bastante importante. O controle do psilídeo e o clima, porque o clima interfere diretamente o fluxo de brotação, a população do psilídeo e a taxa de aquisição e transmissão da bactéria. Tá? E o que aconteceu em 2024, diferente do que aconteceu em 2023? O que a gente percebeu?
Maior plantio em áreas de menor risco, isso contribui para reduzir a incidência geral do parque citrícola. Maior eliminação de pomares em regiões mais afetadas, principalmente a região setor centro e setor sul, né, que seriam as regiões de Porto Ferreira, Limeira, Matão, Duartina e Brotas. Né? Isso acaba diluindo, reduzindo a incidência geral do estado. Eliminação e replantio em pomares jovens, isso teve um reforço nessa atuação, de não deixar a doença crescer desde o início nos pomares, já continuar eliminando essas plantas. E o melhor controle do psilídeo, principalmente no referente à rotação de inseticidas com inseticidas eficazes, né, aqueles que o inseto não apresenta resistência. Isso foi um ponto extremamente importante, porém, a gente não pode falar que fazendo só isso a incidência já vai cair. Né? Por quê? A nossa população de psilídeo ela caiu de 1,9 psilídeos por armadilha por quinzena na média para 1,1. Mas ainda a gente tem ainda 1 psilídeo por armadilha. Ainda é uma população alta se a gente comparar com anos anteriores. Tá? Então, a gente desceu bastante a população do psilídeo com esse manejo, mas ainda a gente tem ainda psilídeo, 1 psilídeo por armadilha é ainda bastante. Tá? Ainda temos uma grande quantidade de árvores doentes no parque citrícola, estamos falando aí em 44% no ano passado. Né? Então, tem muita fonte de inóculo, muita fonte de bactéria. E o clima para a transmissão em 2024 foi melhor que o clima de 2023. Então, agora mostrando exatamente, né, aquela mesma figura que o Juliano tinha mostrado, né, de 2011 até 2019, a população de psilídeo era 0,2, variava em 0,2 psilídeos por armadilha. Tá? A partir de 2021, a gente começou a ver um aumento, muito relacionado à resistência do psilídeo às principais moléculas que eram utilizadas na época, os piretróides, os neonicotinoides. Tá? Então, essa população foi aumentando. Né? E aí, com toda a campanha feita para seleção, estudo da eficácia dos inseticidas mais eficazes no controle do psilídeo, campanha de rotação, vamos fazer a rotação dos produtos, nós conseguimos, a partir de 2023, reduzir a população de psilídeo em 2024 já foi bastante menor, e a de 2025 já começou menor também. Então, é um ponto bastante positivo. Até esse mês de maio, a nossa média de população de psilídeo está 0,6 psilídeos por armadilha por quinzena. Então, isso é um ponto bastante positivo em relação ao controle, que deve ser mantido. Tá? A gente precisa reduzir aquela curva ainda mais, né? A população do psilídeo, torná-la e voltar, talvez, nesses níveis ou até menos esses níveis que a gente tinha no passado. E, para isso, a gente conta bastante com essa ferramenta que avalia psilídeo, em que continuamente são avaliadas todos os inseticidas, as populações de insetos no estado de São Paulo, em diferentes regiões, em que você tem a eficácia de cada inseticida em relação a isso, em relação ao controle, a sua eficácia em relação ao controle do psilídeo. Então, é uma ferramenta bastante importante, que deve ser utilizada por todos os citricultores para definir a sua estratégia de rotação, né? Utilizando sempre diferentes modos de ação dos inseticidas em diferentes aplicações, e não repetir o mesmo modo de ação em aplicações sequenciais. É uma ferramenta bastante importante, desenvolvida aqui pela equipe do Marcelo, né, no Fundecitos, que tem auxiliado o produtor a tomar suas decisões. E outra ferramenta importante, adicional ao manejo psilídeo, que a gente tem visto com resultados bastante positivos, tanto na pesquisa, mas também no campo, em relação à redução da população do psilídeo e a redução de taxas de infecção, tem sido o uso do caulim processado, associado às aplicações com os inseticidas. Então, a gente tem mais uma ferramenta para integrar dentro do manejo e controle do green. Com relação ao clima, né, aqui que a gente percebeu, por que eu falei que 24 foi melhor para a infecção do que 2023, e por isso que a gente não tem uma diminuição também mais drástica aí na incidência do green. O período crítico para a infecção tem sido de julho até dezembro. Tá? É o período crítico onde a gente tem as maiores populações de psilídeo em diferentes anos. Tá? Só que
não é só a população de psilídeo que determina a taxa de transmissão. Tem um efeito muito grande, principalmente da temperatura, sobre a bactéria. Tá? Se a gente olhar aqui, 2023, a gente teve uma alta população de psilídeo, só que depois a gente teve condições ali naquele gráfico laranja ali em cima, mostra dias, horas, quantas horas com temperaturas acima de 35 graus a gente teve em cada mês. E quanto mais horas, acima de 35 graus em cada mês, você tem menor concentração de bactéria nas brotações, que reduz a chance do psilídeo adquirir a bactéria e depois transmitir essa bactéria. Então, em 2023, imagina se a gente não tivesse tido aquelas altas temperaturas, como teria a incidência de greening em 2024? Teria sido bem maior, né? Não teria dado aquela desacelerada que a gente percebeu. Então, o clima foi um componente importante, juntamente com a redução da população do psilídeo, que a gente está mantendo ela sob controle por enquanto. Tá? Então, a gente tem aqui temperaturas altas, redução na taxa de aquisição da bactéria e transmissão, em 2023, no segundo semestre do ano, e isso, em 2024, ocorreu em menor intensidade. Só que, para nossa sorte, a nossa população do psilídeo já estava mais baixa devido ao controle que a gente estava fazendo. Tá? Então, foram componentes bastante importantes que ajudaram a dar essa freada aí na incidência que foi comentada pelo Juliano. E, para encerrar a minha parte, quais seriam as considerações que a gente está vendo? O greening ainda é um componente importante, limitante na nossa capacidade de produção, tanto em termos de aumento de queda de frutas, como na capacidade produtiva dos pomares. Então, a gente não vai ver patamar de greening caindo de 44% para 30%, 20% de incidência. A realidade é que o greening vai continuar por mais alguns anos, até que a gente consiga reverter a curva e começar a derrubar. Para isso, precisamos manter o rigor adotado até então no controle do psilídeo. Rotação de produtos, essencial. Intervalo de aplicação, essencial. Qualidade e pulverização, também essencial. Isso precisa ser mantido com rigor. Redução das fontes de inóculo, não tem como reduzir a incidência do greening se eu não eliminar as plantas doentes, porque senão é uma cultura perene, eu vou acumulando a planta doente, ela só vai aumentando e acumulando incidência. Então, eliminação de fontes de inóculo, essencial, tanto dentro como fora da propriedade. Plantio em áreas com menor risco é uma estratégia inteligente que você vai iniciar seu plantio, onde a cultura é mais suscetível à infecção, que são a hora que a planta está crescendo, emitindo mais brotações, você fazendo uma área de menor risco, ou que você tenha controle do entorno da sua propriedade, é a melhor estratégia para ajudar a redução no greening. E aí a gente espera que, com a manutenção de todo esse rigor de controle, a gente consiga, no médio prazo, em alguns anos, reverter a curva e ela começar a ser decrescente. Tá? Então, como diz a nossa campanha, para que a gente tenha incidência zero de psilídeo e de greening, a gente precisa ter um controle nota 10. Tá? Hoje, a gente está com o pé no freio. Estamos fazendo tudo possível para frear a doença. Ela continua empurrando. Tirar o pé do freio, ela vai acelerar, ela vai crescer. Tá? Então, essa é a mensagem, Daniela, para o setor em relação ao cenário que a gente está vendo com o greening. É positiva, mas ele ainda vai ser preocupante e o produtor não pode baixar a bola. Tá bom? É isso. Com certeza. Obrigada, Renato, pelas informações. Obrigada a vocês todos que participaram, mandando as dúvidas de vocês, tanto por WhatsApp, que vão ser respondidas posteriormente no nosso site, quanto participando aqui presencialmente. Juliana, acho que é hora de você deixar um recado final para o pessoal, né? Não, eu acho que eu tenho que ser breve e dizer que a gente está muito feliz com todo o apoio que tem recebido nesse longo período dos tricultores, que a gente está conseguindo trazer com muita dificuldade, muito esforço, o greening para os trilhos, que a gente está conseguindo trazer a safra para um patamar de médio para alto. Nós temos o desafio de manter isso e melhorar a produtividade. Eu acho que o maior desafio que a gente tem, além do greening, é como ter qualidade. O mundo quer laranja de qualidade, quer suco de qualidade, nós temos que competir com o mundo inteiro, né? Sem qualidade, sem laranja de qualidade, você não tem suco bom. Então, a gente tem que ter isso. Por isso é importante ter pomar sadio e a colheita ocorrer na hora certa. E nós temos que estar preparados para
enfrentar essas mudanças climáticas, essa tendência de escassez de mão de obra, de ter que ter um produto mais sustentável, com limitações de produtos. Por isso que eu digo, e tenho a certeza absoluta, que só tem um caminho, que é através do conhecimento e da ciência. Mas, hoje eu diria que é um dia muito especial, Daniela, em ambos os sentidos, e você vai dar notícia, porque nós tivemos pessoas que construíram esses Fundecitrus, que fizeram a diferença. Desde os idealizadores aí, que montaram o Fundecitrus em 77, até a gente chegar aqui. Eu sou uma das pessoas que ajudou, como toda a equipe que está aqui, tá? Mas hoje, é um momento muito especial, e eu diria que emocionante para nós, porque eu tive o privilégio, nessa história de 47 anos, 48 anos de Fundecitrus, ter ao meu lado uma pessoa de uma integridade, de uma ética, de uma dedicação única, né? E você fica com a incumbência de acabar essa notícia, porque nós temos gente muito querida e amada e importante nessa sala agora. Conte para nós o que você tem para dizer. É isso mesmo, Juliana. A gente está caminhando para o final do evento, mas nós não poderíamos encerrar esse encontro sem fazer uma justíssima homenagem para uma figura que foi muito importante para a nossa citricultura. Dr. Lorival Carmo Mônaco contribuiu brilhantemente para que a nossa citricultura fosse do tamanho que ela é hoje. Ele deixou o seu legado na citricultura e principalmente aqui no Fundecitrus, onde foi presidente de 2008 a 2024. Dr. Mônaco será eterno pelo seu exemplo de dedicação, força, coragem e visão de futuro. Lembramos também da alegria e da liderança de Francisco José Turqueto Santos, que era conselheiro titular do Fundecitrus. Fran, como era conhecido, era integrante da nova geração da citricultura brasileira e fazia parte da renovação da gestão do Fundecitrus. A família Turqueto Santos, o nosso abraço muito especial nessa homenagem. E nós temos aqui, na plateia conosco, uma presença muito especial. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença, senhora Mercedes Pavan Mônaco, que por décadas foi esposa e companheira de caminhada do Dr. Mônaco. Dona Mercedes, em nome do Fundecitrus, nós agradecemos demais a sua presença, o seu carinho, nosso muito obrigada por estar conosco aqui, nesse momento de homenagem. Agora, a diretora tesoureira do Fundecitrus, Luciana Tanui Lima, vai entregar flores em agradecimento e também o Juliano, em nome do Fundecitrus, o nosso diretor executivo, vai entregar um reconhecimento pela dedicação do Dr. Mônaco pela nossa citricultura. Nós temos ainda uma outra homenagem ao Dr. Mônaco, essa figura tão importante. Esse espaço onde nós estamos agora, a partir de hoje, vai levar o nome dele. Esse espaço passa a se chamar Auditório Dr. Lorival Carmo Mônaco. Eu queria agradecer também a sua presença, Marta, aqui, a Marta, filha do Dr. Mônaco, Marta Mônaco. Muito obrigada pela sua presença, pelo carinho. Dona Mercedes, muito obrigada pela sua presença, de estar aqui hoje conosco nesse dia de homenagem.
E aproveito para agradecer a todos vocês também pela presença em mais esse encontro aqui no Fundecitro. Lembro que o sumário da pesquisa de estimativa de safra já está disponível no site do Fundecitros e o relatório completo vai ser disponibilizado em breve. Agradeço a toda a equipe da PES, desejo uma boa safra a todos e acho que encerramos com mais uma salva de palmas em homenagem ao Dr. Mônaco.